Plano PAI é nada mais, nada menos do que jogar nas costas do governo estadual e do governo municipal a responsabilidade por resolver a questão da terra, que é a base sobre a qual vai se edificar a moradia. O Plano PAI joga para os governos municipais a possibilidade, a responsabilidade de definir os lotes para, a partir daí, financiar o material de construção. Na expectativa de atender, o que aconteceu foi o seguinte: ele jogou essa responsabilidade para os governos municipais e para os governos estaduais. Como se isso não bastasse, no final do governo Sarney, o Conselho Curador do Fundo de Garantia definiu as normas de distribuição, estado por estado, desses recursos. E definiu também que 60% do dinheiro arrecadado no Fundo de Garantia deveria ir necessariamente para a produção de habitação. Na República das Alagoas, na verdade, os recursos foram canalizados para o estado de Alagoas. Os outros estados não receberam recursos da Caixa Econômica Federal. Então, eu somo ao grande vilão, eu diria que o grande vilão eu considero o governo federal. Os outros vilões da história, eu considero que também são os governos responsáveis por fazer valer aquilo que está hoje explícito na Constituição Federal, que é a definição da função social da propriedade e da cidade. E aí eu penso que o secretário municipal de planejamento deve ter uma grande tarefa pela frente para definir em Barretos quais as áreas da cidade que devem cumprir a função social, e se não cumprirem essa função social, como é que vão ser aplicados os instrumentos definidos na legislação, ainda a serem melhor definidos no projeto de lei de desenvolvimento urbano, mas enfim, instrumentos possíveis de serem aplicados, acho que até de uma maneira melhor em Barretos do que numa grande metrópole, onde os problemas de moradia são, sem dúvida, muito mais numerosos. Eu não sei se maiores, mas numerosos. Muito obrigado, professor. Arquiteto Nelson Marcondes, quer falar alguma coisa a respeito da colocação da professora Lete? Eu gostaria de aproveitar a deixa que ela me deu, dizendo que, quando ela se referiu, por exemplo, à municipalização e jogar em cima dos estados e municípios os ônus maiores do problema habitacional, ela se referiu ao problema da terra. Não é só o problema da terra, não. Joga o problema da infraestrutura também, que é muito mais caro. A terra, às vezes, até é o mais barato. Entende? Então, a prefeitura tem que assumir compromissos de dotar aquela terra, que geralmente não é a mais adequada para aquele uso, de infraestrutura. Então, realmente, a coisa fica difícil. Fora o fato de não estar saindo dinheiro para ninguém, como a senhora já frisou. Quanto ao uso social da propriedade, a própria Constituição já prevê e deve, eu imagino que nessa revisão que virá aí, definir melhor, regulamentar melhor a questão da função social da propriedade. Nós aqui no Barretos estamos preocupados com isso. Na elaboração do plano diretor, vamos apresentar uma legislação que de alguma maneira contemple esse aspecto. E as coisas se misturam. No problema da habitação, por exemplo, se a gente olhar a planta de Barretos, uma fotografia aérea que nós temos aí, nós vamos ver a quantidade enorme de lotes urbanos vazios. Complementando a observação do Maurício também, porque quando ele fala que se der o dinheiro para o sujeito construir a casa, ele faz 3 vezes o que o governo faz. Isso é claro. É óbvio o desgaste do dinheiro público, é óbvio a incompetência e a corrupção na administração das verbas do Fundo de Garantia. Então, o custo se eleva tremendamente. Quando eu falo em lotes vazios, sem função social, são lotes, geralmente, que tem um proprietário que teria condições de receber esse dinheiro e fazer a casa dele a custos 3 vezes menores e uma qualidade muito maior do que aquela casa que ele vai receber, onde a prefeitura vai ser obrigada a dotar de infraestrutura, sendo que naquele terreno já tem água, geralmente tem água, tem luz, tem asfalto, tem esgoto, não é? E está lá parado. Não digo por especulação, porque a gente não pode também dizer, às vezes o cara comprou com um sacrifício tremendo e não tem condição de construir terreno. Aliás, nas cidades do interior, nas cidades de médias para pequenas, o problema não é tanto de especulação do grande proprietário. Nós temos aqui uns 2 ou 3 bandidos, entende? Mas são facilmente identificáveis. Mas a grande maioria é gente que compra o terreninho com sacrifício e realmente não tem condição. Então, ali não é que ele não está querendo dar um uso social, ele não está podendo dar uso social. É essa condição que a gente tem que criar
No caso, inclusive, o convênio citado pelo Jairo prevê isso, é a ocupação, é o financiamento daquele elemento que já tem um lote, não é? Ele pode pegar um lote, que, por exemplo, de 10 por 30, 10 por 25, que é o lote mínimo que a legislação aprova, partir no meio e financiar 2 casas ali para ele, para o irmão, para ele, para a mãe, para o cliente, e resolve. E nós temos, pelo volume de lotes que nós temos aí, dá para resolver um grande percentual desse problema. Não é? É isso que eu gostaria de lembrar, senhor. E o vilão, doutor Nelson, quem é? Não, eu não me preocupo em procurar vilão em coisa nenhuma. Nós temos que procurar soluções. Eu desconfio. Quando a gente fala, o vilão é o governo, está certo. Mas quando a gente fala o vilão é o governo, cada um de nós é um pouco vilão. Entende? Nós somos responsáveis pelo governo. Nós não podemos negar, quer dizer, se as instituições não funcionam, não é? Assim, eu, por exemplo, não me considero representado por aquele congresso que está lá em Brasília. Eu, como paulista, principalmente, não me considero representado. Eu acho que nós somos relevados a terceiro plano dentro das decisões nacionais, no estado como São Paulo. Há uma injustiça tão grande na nossa montagem política, na nossa montagem institucional, onde um voto de um senador do Acre vale 20 votos do nosso senador, onde a bancada do Sergipe, sei lá, é quase do tamanho da nossa. Então, eu acho que, de fato, aí existe um vilão. Somos nós mesmos que permitimos esse estado de coisa e que elegemos a nossa classe política do jeito que ela é. Obrigado, arquiteto Nelson Marcondes. Jairo Machado. Certo. Inclusive, esse convênio ele está vindo justamente para ver se consegue cortar um pouco esses desvios, né, de dinheiro. O dinheiro viria através do CDHU, que seria liberado através de medições, certo? Agora, só que esse convênio ainda está esperando, acho que as verbas. Você vê aí que teve o caso da raspadinha, certo? Teve o ICMS que foi aumentado 1% e ontem mesmo estive conversando com o construtor de uma dessas Coabs aqui, antigo CDHU, e ele mesmo dizia que estão pagando ele atrasado, está em dificuldade, certo? Então, o vilão, acredito que seria quem teria que repassar esse dinheiro. Eu imagino que seja isso. Muito obrigado, Jairo. Uma nova questão que nós propomos agora aos nossos debatedores diz respeito ainda à casa popular, né? Agora é quem tem a casa popular. Por que essas casas populares construídas pela Coab são de tão má qualidade, são tão mal feitas? O que vocês acham disso? É a nossa pergunta agora. Começo com você, Jairo. Ela não são... Só para complementar, não teria outro jeito de fazer uma casinha um pouquinho melhor? O que a gente procura fazer, principalmente a gente como engenheiro, é procurar melhorar o nível dessas casas, certo? Mas há outros interesses financeiros que fazem com que elas realmente não sejam muito bem. Tem o problema de concorrências, certo? Começa por aí também, que quando você barateia o preço, você, logicamente, pro grande lá que entrou na concorrência não quer perder dinheiro. Então ele vai, logicamente, querer colocar um material de segunda e começa por aí. Obrigado, Jairo. Professor Arlete, sua opinião? Eu não tenho dúvida de que a moradia poderia ser muito melhor. Eu acho que o Maurício já apontou de que qualidade técnica, de que desenvolvimento científico existe para essa aplicação de qualidades de moradias adequadas. No entanto, é uma concepção que se tem sobre a moradia para os trabalhadores. Considera-se, a meu ver, que o trabalhador recebe, em contrapartida ao seu trabalho, aquilo que ele merece.
Portanto, embora ele possa trabalhar de sol a sol, ele merece uma casa caindo aos pedaços, porque não é o interesse da sociedade como um todo que está sendo cuidado. Se preocupa, isto sim, e o Maurício já apontou, eu estou apenas reforçando, os interesses de alguns pequenos grupos e não da maioria da população brasileira. Por quê? Uma casa mal construída significa uma ofensa à dignidade da sociedade, não é apenas do indivíduo que ocupa uma casa muito precária. É claro que se poderiam ter conjuntos que obedeceriam às condições do relevo, sem arrasar o relevo, sem destruir o que hoje nós chamamos de meio ambiente. Mas a quem interessa arrasar o território para construir? Interessa aqueles que vão se apropriar de uma renda maior com a movimentação da terra, com a destruição do meio ambiente, com terras que vão ser levadas para os nossos córregos, que vão provocar o assoreamento dos rios, que vão provocar as enchentes em consequência. Portanto, não é só o trabalhador que é afrontado com esse nível de construção em grandes conjuntos habitacionais. É a sociedade como um todo, que se vê morando cada vez mais em cidades que agridem a participação de cada um. Como contrapor-se a esses vilões, eu acho que é uma questão muito séria. Eu diria que há formas da gente pensar em contraposição a esses vilões, mas eu acho que você pode deixar para o outro bloco. Muito obrigado, professora. Maurício de Paula Rema. Eu entendo que a qualidade técnica da construção das moradias populares é sofrível. E, nesse aspecto, eu retorno ao vilão da história. Eu entendo assim, a classe que necessita realmente da moradia popular é uma classe que tem que ser conduzida com as mãos. Ela depende de tudo do protecionismo do governo, quer seja na saúde, quer seja na educação, quer seja no lazer e principalmente na moradia. É uma classe que não tem o discernimento de reivindicar nada, não sabe criticar absolutamente nada, não sabe conferir o que está pagando, o que está recebendo. De um modo geral, ela já pega a coisa pronta e não sabe verificar as condições daquilo que está recebendo, quer seja, inclusive, na área de saúde. Tá? Então, eu entendo assim, que deve haver uma condução correta. E a condução correta qual é? Estipular, criar mecanismos para dar uma saúde técnica às residências melhores, tá? Não sei, talvez o Nelson poderia explicar melhor esse aspecto. Por que exatamente as casas populares têm que ser todas elas iguais? Tudo igualzinho, bonitinho e tal, entendeu? O terreninho tudo igual. Por que não? Nós temos uma área disponível muito grande, por que não ampliar um pouco o espaço para que a pessoa ocupando aquela casa popular, ela possa construir talvez no fundo um cômodo para o seu avô, para o seu sogro, fazer sua hortinha ali do lado, ter o seu ovo caipira, sua galinha para o gasto? Por que não se criar uma coisa assim, dando um pouco mais de atenção, até, entre aspas, uma mordomiazinha para aquelas pessoas que vão fazer um uso terrível daquela terra e daquela casa? Tá? Então eu entendo assim, que não se pode deixar na mão do mutuário a escolha da casa, o critério do muro da casa, da pavimentação, da infraestrutura, do preço, de quanto ele vai pagar, se vai ter laje, se não vai ter laje, porque isso daí ele não consegue, ele não tem condições culturais, conhecimentos a nível de poder chegar e falar, eu quero essa casa, a casa que eu estou comprando é essa e não aquela. Então, eu volto na mesma história. Quando se trata de classes com um posicionamento cultural baixo, com renda baixa, deve haver um protecionismo, e esse protecionismo tem um rótulo: governo federal e governo estadual.